voltamos. Hoje estou conversando com um super especialista sobre como envelhecer bem, o Dr. Sérgio Pascoal. Então, doutor Sérgio, voltando aqui à nossa conversa, o senhor muito bem colocou já, né, o quadro das políticas públicas, tanto para o Brasil quanto as novas políticas que são necessárias em função das novas demandas. Eu queria aproveitar e saber da opinião do senhor sobre essa questão do velhice não é doença, que virou um grande movimento, né? E extremamente necessário, portanto, que a gente compreenda, que todos os setores da sociedade compreendam o que significa a gente envelhecer. Olha, a Organização Mundial de Saúde colocar na 11ª edição da CID, da CID, que é da Classificação Internacional das Doenças, a velhice é um enorme retrocesso, Lina, é uma coisa impressionante. Isso vai contra tudo aquilo que essas décadas todas a gente batalhou para tirar o preconceito de que velho é doente, velho é incapaz. E a gente sempre era um mantra, não é? Velhice não é doença, velhice não é doença. A gente tentou ensinar a todas aquelas pessoas que entraram na área, tanto da gerontologia quanto da geriatria, para dizer, não, o envelhecimento é positivo, ele é uma dádiva, ele é uma conquista da sociedade, e a velhice pode e deve ser uma fase significativa da vida. Claro. Né? E aí, de repente, a gente se depara com uma coisa de dizer que vai ser possível colocar no atestado de óbito o MG2A, que é um código de velhice. Então, Ou seja, morreu do quê? De velhice? Como velhice. assim? Né? Realmente, eu tenho toda a razão, é um retrocesso absurdo. Retrocesso, é um absurdo, a gente não pode deixar acontecer isso, não podemos deixar, porque isto é um preconceito etário. Eu, ao chegar aos 60, eu não quero ser classificada como doente, por uma questão só de idade, né? Lógico. Então, dentro desse processo, né, eu gostaria, inclusive, pela sua experiência, né, já traçou tantos planos, né, sobre como envelhecer bem, o que o senhor pode passar de dicas para os nossos telespectadores, para que a gente realmente possa vivenciar a velhice, chegar na velhice com bem-estar, com qualidade de vida, com dignidade? Quais são as dicas, as orientações que a gente deveria seguir? E sempre é tempo, né? Mesmo que, por exemplo, sei lá, eu não faço exercício, eu posso começar hoje e vou me beneficiar disso, né? Exatamente. Primeira coisa importante é entender que o processo do envelhecimento não começa aos 60. O processo do envelhecimento começa lá na concepção. Portanto, a cada dia que passa, todos nós, todos, somos um dia mais velhos do que ontem. Então, esta compreensão de que o processo começa lá no início mesmo, tem de nos fazer, para chegar bem na velhice, como que eu vou direcionar a minha vida. Então, o jovem, ele tem de olhar para frente e ver o caminho que ele quer ter para chegar numa velhice com boa qualidade. Tá certo? Porque, na verdade, eu tenho duas possibilidades ao chegar na velhice. Uma velhice de má qualidade ou uma velhice de boa qualidade. Como é que eu aqui, com 15 anos, 20 anos, olhando para trás, de que lado que eu quero chegar? E aí, o que eu vou fazer nessas próximas décadas, em todos os outros ciclos da vida, antes da velhice, para chegar bem e não chegar mal? Né? Então, isso é muito importante. Aí tem essas dicas que todo mundo sabe, que isso já é o mais comum, né? Que é a questão do exercício, de não ser sedentário, atividade física regular, alimentação saudável, a questão de você se aprimorar nos conhecimentos, né? E conseguir se inserir no mercado de trabalho, então ter políticas. E aí não é só uma responsabilidade pessoal. Isso que nós temos é uma responsabilidade social e de políticas.
as pessoas se entrarem no mercado de trabalho, se desenvolverem também como profissionais, e depois como que ele vai construir a família, porque a família vai ser importante lá na frente, né? Como que ele vai construir essa família, como é que ele vai educar as gerações que virão, os filhos, os netos, tudo isto é um processo antes de chegar na velhice, mas que vai fazer com que a velhice seja A ou B. Então, o Perfeito. processo do envelhecimento nos remonta a uma responsabilidade pessoal, comunitária, social e de políticas para fazer com a direção que nós vamos dar para a vida de cada um para chegar numa ponta ou na outra. Por exemplo, eu tenho de ter políticas em todas as fases da vida. Por exemplo, a saúde. Saúde é fundamental para ter uma velhice boa. Aliás, para ter qualquer fase da vida boa. Então, como que em cada ciclo, lá na gestação, no parto, na infância, na adolescência, na vida madura, etc., como que o acesso à saúde e as políticas de saúde vão favorecer chegar na velhice com saúde, boa saúde. Então, a primeira coisa que eu digo é isso. E como você mesmo falou, eu estou ressaltando, tem já aquelas medidas, as estratégias muito que todo mundo já sabe. Então, alimento, vou só repetir, alimentação saudável, atividade física regular, né, sono e acesso a serviços de saúde. Bom, mas tem coisas fundamentais na velhice que não podemos deixar escapar, Lina. Quero saber. Ó, já está provado que uma velhice com boa qualidade tem de ter uma associação positiva com relações e relações de vínculo forte. Eu não preciso ter 500 mil amigos. Pode ser 1, 2, mas estes vínculos têm de ser muito fortes e significativos. Isto é, eu tenho de ter alguma relação social significativa. Eu não posso ser aquele indivíduo odiado, indesejado, que não gosto de ninguém, etc., que me afasto dos outros. Por isso que os chatos, os rabugentos, por exemplo, eles vão ter muita dificuldade de ter uma boa velhice, porque eles vão ser excluídos das relações. Quem gosta de viver? E o ser humano, meu Deus, né? Nós não somos seres solitários, né? A gente tem que conviver, né? Em sociedade, né? Tanto sofrimento agora na pandemia, né? Desse isolamento e tal, né? Exatamente. Então, isso é muito significativo. Não adianta eu ser uma pessoa que esteja com físico excelente, mas se meu psicossocial estiver ruim, e no social, a questão das relações significativas, né? essas coisas empáticas e que realmente fazem diferença, eu tenho o apoio de alguém, eu também sou o apoio de alguém, quer dizer, minha vida tem sentido para o outro, assim como a vida do outro tem sentido para mim. Esta coisa é fundamental para ter uma velhice boa. Sem isso, não é possível, não é possível. A outra coisa que é fundamental é aproveitar cada momento da vida, como se fosse o último, e fazer isto de uma forma maravilhosa, sabe? Tirar o gostinho de cada coisa, até de olhar para o céu e ver o pôr do sol, aquilo tem de nos enlevar a alma, entendeu? Aproveitar cada momento da vida é fundamental. Eu acrescento uma outra coisa, é encontrar um propósito de viver na velhice. Isso é fundamental. Muitos idosos se sentem excluídos ao chegarem na velhice porque não encontram mais um papel. Né? Perfeito. Eu tenho de ter um papel nessa sociedade. Por isso que a gente fala do envelhecimento ativo. E quando a gente fala em envelhecimento ativo, não significa que eu tenho de fazer atividade. É lógico que isso também, né? Vou fazer exercício toda manhã. Não, é participação na vida social, psíquica, política, econômica
e também na participação até da família, do dia a dia, do encontro, do condomínio, etc. Né? Então, ter uma participação ativa, isto é fundamental. E eu tenho de achar o meu papel. E muitos idosos, eu agora já estou velho, eu não tenho mais nada a fazer nesse mundo. Muito pelo contrário, Como os não? idosos têm muito a contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Então, este propósito de vida, a razão de ser da velhice tem de ser encontrado por cada um. E muitas vezes, veja, é uma coisa tão simples que pode fazer a diferença na vida dos outros e que às vezes a gente não descobre. Às vezes um simples ato, né? Eu vou ajudar o meu bairro a melhorar a rua aqui de casa, que ela seja mais limpa, as pessoas se convivam melhor, etc. Isto pode trazer um benefício para aquela rua, para o bairro, e um benefício enorme para quem Para si faz. próprio, claro. Por exemplo, uma pessoa que resolve ser solidária a ponto de encontrar um trabalho voluntário. Ela encontrou isto como uma razão de ser da velhice. Isso transforma a própria vida. E muitas vezes a gente fala, quem mais se beneficia é quem está doando, né, suas horas. É uma coisa impressionante. Então, esta é outra coisa, encontrar uma razão de ser e um propósito de vida na velhice. Isto é fundamental. E eu já falei do aproveitar, mas queria dizer aproveitar cada momento, mas queria Para a dizer mais gente uma. encerrar. Encerrar. Não deixem de ter sonhos. O sonho é fundamental. Propósito de vida, amizades significativas, relações significativas, razão de ser, aproveitar cada momento da vida e sonhar sempre, isto muda por completo a velhice, tornando essa velhice uma velhice com a qualidade de vida excelente. Eu garanto para você. Vou seguir todas as suas recomendações. Amei, doutor Sérgio. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. Imagina, Lina, eu que agradeço. E é muito importante eu dizer, quando eu falo para você, eu estou fazendo uma reflexão para mim também. Eu estou me falando. E eu procuro, o que eu falo, eu procuro seguir. E quero te agradecer por você estar me ajudando a refletir mais uma vez sobre o que eu, Sérgio, tenho de fazer com a minha velhice. Muito Meu obrigado. Deus, que pessoa linda. Muito obrigada, viu, doutor Sérgio? Gente, obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Viva cada dia como se fosse o último, assim a vida sempre vai valer a pena. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijão, obrigada, até a próxima.